Paz do Senhor, é com muita alegria que estamos aqui para falar alguns assuntos acerca da Bíblia, a palavra de Deus, estudarmos ela. É um livro maravilhoso, é muito amplo e difícil, né, de dominarmos tudo. A intenção não é essa. A minha intenção é auxiliar com algumas dúvidas, algumas perguntas que às vezes me fazem. E eu sei que é dúvida de muitas pessoas. Não tenho nenhuma pretensão de ensinar aqui mestres, pastores que são abalizados, mas sim auxiliar aqueles que estão começando agora e têm desejo de aprender as santas e poderosas Escrituras. Hoje eu vou falar sobre tomar o nome do Senhor Deus em vão. Vou tomar como base Êxodo capítulo 20, o versículo 7, que diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. A palavra tomarás aqui na gramática é a segunda pessoa do singular do futuro, do presente, do indicativo. Tu tomarás. Significa que alguém agiu possuindo, né? Pegou para o manuseio, tudo isso sem autorização, equivale a assumir o controle, segurar ou conquistar, mas não foi dado esta autorização. Tomarás, no sentido bíblico, tornar comum, corriqueiro, usual, sem necessidade ou objetivo. Então, nós devemos ter muito cuidado com o nome de Deus. E, às vezes, nós entendemos, porque é santo, mas vai muito mais além disso. Vou usar como bibliografia o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, como base. Nós temos um caso na Bíblia Sagrada de um filho de uma israelita que blasfemou. Isso está lá em Levítico, me perdoem, capítulo 24, versículo 10 ao 23. E apareceu no meio dos filhos de Israel o filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um homem egípcio. E o filho do israelita e um homem israelita discutiram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso trouxeram a Moisés. E o nome da sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. E eles o puseram na prisão até que a vontade do Senhor lhe pudesse ser declarada. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça. Então toda a congregação apedrejará, e os filhos de Israel falarás, dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro, como natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Era o costume, né, ele ficar em prisão e buscar a Deus para ver a profundidade do que ele cometeu e como seria a penalização. Aqui, nesse caso, colocar a mão sobre a cabeça é como se fosse nos dias de hoje a gente transferir, né, para aquela pessoa a ofensa que os nossos ouvidos ouviram. Então, voltava para ele aquilo que ele tinha dito, para que as pessoas que tinham ouvido não fosse punida. E o ato de toda a congregação apedrejar significa que eles estavam totalmente contrário àquela atitude. E aí nós vemos esse fato aqui nas Escrituras que nos traz este conhecimento. Nós vamos falar sobre não tomar o nome do Senhor Deus em vão, para a gente ver a importância desse nome, quão grande ele é, quão maravilhoso ele é, por que devemos ter este cuidado. Para isso precisamos entender que transicionalmente aqui nessa dimensão humana, as pessoas às vezes não dão valor para o seu nome, né?
vai para o Serasa, para o SPC, colocam o nome de Deus em empresas, comércio, lojinhas, né? El Shaddai, Adonai, e aí há uma contravenção, por quê? Porque às vezes aquele comércio faliu, né? E tem o nome de Deus ali. Às vezes há uma divergência, uma discussão por causa de preço, por causa de um mau atendimento ou de uma má interpretação, e aí sai se difamando aquele estabelecimento que tem o nome de Deus. Então, o cuidado de Deus era para que isso não acontecesse. Mas por não haver ensino, o povo de Deus padece, né? Por quê? Porque o nome de Deus começa a ser banalizado, virar uma coisa corriqueira, todo mundo usa, está na boca de todos, e isso é uma coisa que é muito grave, né? Lá em Deuteronômio 7:24, quando entrava Israel nas nações e Deus entregava aquele rei na mão de Israel, Deus mandava apagar o nome do rei debaixo do céu e que aquele rei tinha que ser morto. Olha, então morreu, acabou o nome, né? Vocês lembram do caso de Saul, quando ele percebeu que Deus tinha entregado o reino para Davi? O que ele fez? Ele fez um pedido para Davi, está lá em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 21. Portanto, agora jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa do meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa, porém Davi e os seus homens subiram para o lugar forte. Então ele implorou a Davi para que não matasse os seus familiares, apagando o nome da sua família, porque era muito comum naquela época, né? Quando um rei subia ao poder, e às vezes não era da linhagem, então ele matava todos os descendentes daquele rei para que não tivesse herdeiro, não tivesse vingança. Aqui nós estamos falando de um tempo muito antigo, né? Um tempo lá atrás que a cultura que eles viviam era essa. Lembram quando Israel pecou com o bezerro de ouro? Deus quis apagar o nome de Israel de debaixo dos céus, irmãos. Como que ele falou lá com Moisés, Deuteronômio 9:14, né? E o Senhor me disse, levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se tem corrompido, cedo se desviaram do caminho do Senhor. E eu lhes tinha ordenado, fizeram para si uma imagem de fundição, falou-lhe ainda o Senhor, dizendo, atentei para este povo. E eis que ele é um povo obstinado, deixa que eu os destrua e apague o seu nome debaixo dos céus e te faça a ti uma nação mais poderosa e mais numerosa do que esta. Olha que proposta, né? Tão boa, né? Olhando para um lado humano, o Moisés tornar o novo Abraão, dele fazer uma nova geração, mas esse homem de Deus, vocês lembram do texto que ele não aceitou isso e disse, Senhor, isso com o meu nome no livro da vida, mas não faz isso não. Vai ser dito aí pelas nações que o Senhor tirou esse povo do Egito, mas não tem poder para colocar eles na terra de Canaã, por isso os mataste no deserto. Então Deus disse, não, não farei isso. Deus quis provar, claro que sabemos, né, pela cultura, que Deus quis provar o coração de Moisés, para ver se não tinha prepotência, grandeza, mas o importante que eu tiro desse texto é que Deus quis apagar o nome de Israel de debaixo dos céus, né? Por isso é importante nós estudarmos este nome e por que essa lei, né? O que ela revela a nós, para nós não incorrermos nos mesmos erros do passado, por falta de conhecimento. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejam sacerdotes diante de mim. E visto que vocês esqueceram da minha lei, da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha quanta penalização por nós, às vezes, rejeitarmos o conhecimento. Quer dizer, vem penalidades para a gente, para a nossa descendência. Então, é um assunto muito importante
Também ele vai ensinar nesse texto que não é para você se aproximar de Deus com superficialidade, né? Banalizando esse nome, banalizando o culto dado a ele. É, o objetivo aqui não é disputar conhecimento no ensino, mas sim mostrar para aqueles que têm sede do conhecimento das coisas de Deus o quão importante é isto, esse tema, e ele não é ensinado. Isaías 29:13 diz: o Senhor diz, este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinada por homens. Olha, então Deus ele queria uma aproximação por inteiro e não superficial, um conhecimento completo. Então é importante esse tema, esse assunto, e hoje nós vamos falar, porque o meu propósito é que você, a partir deste ensino, você comece a reverenciar mais o nome e seja mais cauteloso, né? No hebraico, né, Hashem, né, o nome, esse conceito de nome, não é como aqui no nosso mundo, um título apenas, um rótulo, né? Ele incluía a ideia da existência, do caráter e da reputação, da glória, da majestade de quem o levava o nome. Em 1 Samuel, capítulo 25, meu Senhor, não faça agora este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Olha a importância. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Lembra do texto? Davi envia os seus moços para pedir um alimento para Nabal, ele nega e Nabal vai lá com o exército para destruir. Abigail vem ao encontro e fala isso a respeito do seu marido. Nabal significa loucura, o nome dele já diz tudo. Não vai sujar suas mãos de sangue, Davi. E aí os irmãos sabem que Davi dá marcha ré e aceita aquela oferenda de Abigail e deixa de sujar suas mãos com sangue. Então, naquele tempo, o nome dizia muito da pessoa. Lembra? Abrão, pai da exaltação, Abraão, pai de multidões, Jacó, suplantador, Israel, príncipe de Deus, Saraí para Sara. Então, Deus mudou muitos nomes. Por quê? Porque o nome, ele fala da pessoa, da personalidade, do que ele é, e isso também é acerca de Deus a mesma coisa. Então, nós vamos aqui, baseado nisso, estudar não só a santidade do nome de Deus, mas três proposições que indicam, segundo o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, sobre o nome referente a Deus. Primeiro, o nome é a pessoa. Segundo, o nome é a pessoa revelada. Terceiro, o nome é a pessoa ativamente presente. Então, nós vamos começar com essas três proposições para entendermos o porquê havia a lei de Êxodo 27 de apedrejamento. Lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14 e 15, nós vamos começar com a primeira proposição, o nome é a pessoa, e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Então, o nome dele está ligado à eternidade, porque é imutável, né? E também Deus quer que fique como memorial
como lembrança. Lembrança diz ao quê? A parte psicológica sua, da memória, memorial. Quando Moisés perguntou o nome de Deus, a resposta foi essa expressão, que revela um Deus ativo, presente, imutável, e relacionado a ele, sempre definindo sua natureza, existência, autossuficiência. O tetragrama hebraico, né, vai o Yud, o Re, o Vav e o Re, Riavé. Na língua portuguesa, vocês sabem que o Yud ele se transforma em J, Javé, mas é importante mantermos no hebraico que é Riavé. Revelando na Bíblia, eu sou o que sou. Em hebraico, Eleher, Asher, Eleher. Eleher, Asher, Eleher. Significa eu sou o que sou. Então, esse tetragrama, que é o nome pessoal do Deus no Antigo Testamento, que deriva de um verbo que significa ser, existir, e os judeus, por excelência, né, por muito cuidado, eles mudam para Adonai ou o nome, né, Hashem, o nome. Esse nome que contém tanta sagracidade e que revela a sua autoexistência, indica que não depende de ninguém para existir. E é eterno, aquele que foi e que sempre será. Então, esse significado eu sou, aquele que é, eu serei, eu estarei, sempre revelando a imanência, né, que refere ao divino agindo no meio da humanidade e no cosmos, a transcendência, que enfatiza santidade, grandeza, poder, soberania, detonando um ser que está fora dos limites físicos e do tempo, sugerindo que Deus se relaciona pactualmente com seu povo e age na história através do seu nome. Êxodo capítulo 6, versículo 2 ou 3 diz: falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó, como Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Então, aqui, a partir de Êxodo, Deus está revelando o nome. Olha a importância, né? A gente pensar, os patriarcas eram tão convictos disso. Quando a gente vai olhar para a Bíblia Sagrada, em todo lugar que Abraão, Isaque e Jacó chegavam, eles armavam uma tenda, cavavam um poço e faziam um altar ao Deus Todo-Poderoso. Eles tinham convicção que ao invocar o nome era a pessoa. Gênesis 12:8, e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e ali ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor, porque eles tinham convicção que na invocação a pessoa estaria ali, né? A invocação era para a divindade, era para a pessoa. Isso é muito importante a gente guardar. Então, não é só por causa da santidade do nome, é que o nome está relacionado à pessoa, né? Gênesis 26:25, então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e armou a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Então, edificavam um altar, havia a invocação do nome, porque estava relacionado com a pessoa. Bendito seja o nome de Jesus. Isso era uma ordenança divina, não pense que era uma invenção, né? Deuteronômio capítulo 12 e o versículo 11 diz: então haverá um lugar que escolherás o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Olha, o nome habitava. Então, refere-se à pessoa que está se invocando, que se está adorando. E ali trarei tudo que ordeno, o vosso holocausto, o vosso sacrifício, os vossos dízimos, as ofertas alçadas da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao Senhor.
Então, significava que aquele lugar que Deus escolheu, Deus habitava ali. A pessoa de Deus habitava ali, era uma habitação de Deus, né? A gente tem aquela força de expressão, né? Que pensa que tem que chegar a 2 ou 3 para Deus estar, mas ele é onipresente, né? Deus, ele está presente aonde é invocado o seu nome. Os sacerdotes e levitas eram respeitados por quê? Por causa da indumentária? Não, de maneira nenhuma. Era uma das razões, mas a razão maior está nas escrituras. Deuteronômio 10:8. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o abençoar. E em seu nome até o dia de hoje, para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Então, aquelas bênçãos, né, sacerdotais, elas não eram capacidade própria do sacerdote, ele abençoava no nome do Senhor. Por quê? Porque eles tinham plena convicção que o nome representava a pessoa. Quando nós olhamos para Deuteronômio 18, capítulo 5 ao 7, porque o Senhor teu Deus escolheu de todas as tribos para que assistas e sirva no nome do Senhor, ele e seus filhos todos os dias. E quando chegar um levita de alguma das tuas portas, de todo Israel, onde habitar, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e servir no nome do Senhor seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas, que assistem perante o Senhor. Então, eles representavam a pessoa através do nome, né? Isso é muito importante a gente aprender. Então, a primeira proposição, o nome é a pessoa, e a segunda é o nome, é a pessoa revelada, né? A pessoa a quem Deus se revelava, na maioria das vezes, tinha um grau de intimidade elevadíssimo, né, com Deus, né? Ele se aproximava de Deus e Deus ia se revelando gradativamente com uma profunda intimidade, né, pessoal. Em Êxodo 38:12, olha como que Moisés fala, irmão. É lindo isso. Esse versículo eu acho maravilhoso. Disseste, conheço-te pelo teu nome. O povo faz o bezerro de ouro e Deus fala, vou enviar um anjo, não vou mais no meio desse povo, não. Esse povo é obstinado. E aí Moisés convence Deus que se a presença dele não for acompanhar, ele não sai nem do lugar. E aí ele faz o pedido para Deus revelar a sua glória, porque ele tinha intimidade com ele. Eu conheço-te pelo teu nome. O nome era a pessoa revelada. Os salmos se deleitam em associar o nome do Senhor com os atos mediante dos quais ele se revela a si mesmo. Seu nome está ligado à justiça, né? O Salmo 89, os versos 15 e 16. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre, andará o Senhor na luz da tua face, e em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará. Então, a razão da nossa alegria é a fidelidade de Deus, né? E no nome dele é que nós somos exaltados, né? Reconhecidos, abençoados, às vezes tão perseguido, tanta luta, tanta depressão, né? E a gente precisa, às vezes, da mão de Deus vir nos exaltar. Eu recordo algumas vezes que passei por alguma situação, fiquei muito jururu, né? Como diz aí. E eu me recordo de pessoas que eu orei há 10 anos atrás. Depois eu encontro com a pessoa me fala, olha, pastor, aquele dia que o senhor orou por mim, Deus me curou. Nossa, é um tipo de Deus trazer uma exaltação para você, te levanta o ânimo, te levanta a sua fé, né? Então, a razão, olha o cântico 96 e o versículo 2 dos Salmos, né? Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome,
Aí a revelação, anunciai a sua salvação de dia em dia, né? O Salmo 100 e os versos 4 e 5, entrai pelas portas dele com gratidão, em seus átrios com louvor, bendizei o seu nome. Por quê? Olha a revelação, o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Então, o nome dele traz tantas revelações para a gente, né? Revela, primeiramente, ele e todos os seus atributos. Aplica as misericórdias, não por obras. Às vezes as pessoas pensam, né? Eu já vi até pessoas dizerem, eu mereço isso, né? Salmo 109, e o verso 21 diz, mas tu, ó Deus, o Senhor, trata comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa, livra-me, é sempre a misericórdia, irmãos. Eu conheci um pastor que falava assim, Natanael, nós somos castigados menos do que merecemos, porque as misericórdias de Deus é que nos protege, nos guarda. Então, o nome é a pessoa revelada, revela a sua misericórdia, revela a sua pessoa como um Deus piedoso, clemente, né? Seu nome nunca deve ser esquecido. O Salmo 119, o 55, verso, lembrei-me do teu nome, ó Senhor, de noite observei a tua lei. Quando a gente lembra desse nome maravilhoso, a primeira coisa que acontece é que a gente entende que tem que ir para a palavra, tem que ir para a Bíblia, estudá-lo, conhecê-lo, se aproximar mais dele, né? Quando a gente olha no cântico do Salmo 76 e o estrofe 1, o nome é a pessoa ativamente presente. Falou o nome, a presença está ativa. Por que eu não posso, pastor, falar o nome de Deus à toa, banalizar, porque nunca está desassociado o nome da presença. Falou o nome, Deus está presente. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estou no meio deles, né? Não é eu estarei, eu estou no meio deles. Significa que o nome ativa a presença. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes a gente quer cura, quer milagre, e não compreende as escrituras, né? Acha que para mim poder ter dons de curar, dons de maravilha, dons de fé, né? Eu preciso ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas. Tudo isso é importante, sim. Busque. Nunca deixe de buscar o Espírito Santo, falar em línguas, é revestimento de poder. É abertura para os dons. Mas eu conheço muita gente que não é batizado com o Espírito Santo, ora e Deus cura. Expulsa demônio. Como isso, pastor? O nome. O segredo está no nome, Marcos 16 e 16. Em meu nome expulsarão os demônios. Olha a autoridade que tem no nome. Eu imagino, vou ilustrar, tá? Um demônio se manifestando e você dizer, sai em nome de Jesus. Para você é uma coisa simples. É só um falar, né? É só um monólogo, né? O demônio, na hora que olha ali, Jesus, para ele materializa. A Bíblia diz, crês tu que há um Deus, fazes bem. Porque os demônios também creem. E quando fala o nome dele, eles estremecem. Por quê? Porque eles sabem que o nome está presente. Aleluia, a pessoa de Deus. Nós vamos ver em alguns textos da Bíblia Sagrada, essas passagens, né, relevante e maravilhosa. O cântico
138, o verso 2 diz: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade, pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo nome. Aqui uma correção muito importante: Deus engrandeceu a sua palavra e o seu nome acima de todas as coisas, indicando que Deus é fiel para cumprir o que promete. Aqui não é grandeza e hierarquia, a Bíblia é maior do que Deus. Pelo amor de Deus, crente, não fala isso não, né? Ele é a própria palavra. Aqui ele está falando da palavra que ele promete. O juramento dele, ele põe acima de tudo. Se ele falou, vai ser um fato, vai ser uma realidade, vai ser ativado a presença dele ao você usar o nome, e acontecerá. Os demônios saem, as doenças saem no nome de Jesus. Por quê? Porque há uma autoridade da presença no nome, louvado seja o nome de Jesus Cristo. O Cântico 148, o verso 13, ele diz assim: louvem o nome do Senhor, pois o seu nome é exaltado, e a sua glória está sobre a terra e o céu. Falou no nome dele, irmãos. A grandeza dele a gente enxerga de uma forma tremenda, grande, né? É muito importante nós falarmos sobre esses tópicos, porque, pastor, nós estamos vivendo um tempo de ecumenismo. Lembra, né? Paulo no Areópago, em Atos 17, 23, eram panteões de deuses, né? Então, a gente não pode deixar o nome de Deus se tornar banalizado, ser tratado com igualdade aos deusinhos pequenos que há por aí. 1 Coríntios 2 e 24, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Não deixe o nome de Deus se tornar uma coisa comum. Trate ele como ele merece, ele é o Deus da glória. O cântico dos Salmos 90, do verso 3 ao 6, diz: tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Então o homem é muito temporão, né? O homem é passageiro, tem imperadores por aí querendo ser adorado como divino, né? Presidentes, juízes, né? E eles têm que entender que só existe um único Deus todo-poderoso, que tem um nome que está acima de todos os nomes, porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que há em cima do céu, debaixo da terra, no meio do mar, em todos os lugares, nos inimagináveis. Esse Deus merece. Quando nós olhamos alguns textos no Novo Testamento, Jesus se comparando, ele dizendo assim: aqui está quem é maior que Jonas, lembra? Está aqui quem é maior do que Salomão. Está aqui quem é maior do que o templo. Por 3 vezes ele faz essa comparação, né? E quando você vai ver no grego, as palavras para grandeza é muito ampla. Mega, né, grande, ultra, ultragás, né? Ultra é uma palavra grega, denota grandeza, né? Hipermercado, quer dizer, hiper é uma palavra grega, detona grandeza. E tem outras, né? Mas lá no original, numa dessas 3 citações que fiz, não está escrito nenhuma dessas palavras gregas. Qual está escrito, pastor? Meison. O que é meison? Meison é incomparavelmente, infinitamente maior. Olha, está aqui quem é incomparável, infinitamente maior. Então, esse Deus merece ser glorificado, merece ser exaltado, merece ser respeitado por mim e por você, né? Quando eu olho em Deuteronômio 10 e 17, diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores,
o Deus grande, poderoso, terrível. Olha que Deus magnífico e glorioso, é apenas servi-lo. Então guarde essa palavra no teu coração, guarde ela e procure ser leal a Deus, fiel a Deus. Tome cuidado com as suas escolhas quando você for colocar nomes em comércios, né? Busque a Deus, existem tantos nomes bíblicos que você pode pôr, que não está relacionado a você, às vezes, né, por tabela, e fazer com que as pessoas blasfemem, pequem, né? Tenha cuidado, não banalize o nome. Não use o nome de uma forma comum, use ele como autoridade quando você precisar de cura, de milagre, quando você precisar enfrentar o mal, enfrentar lutas, enfrentar o inimigo tem medo desse nome maravilhoso, né? Quando você precisar orar por cura, utilize ele de forma correta. O Salmo 86 e o verso 11 diz assim: ensina-me, Yahvé, o teu caminho, para que fielmente eu ande somente na sua direção. Ensina o meu coração a reverenciar o teu nome. Aleluia, faz sempre essa oração para Deus te ensinar a respeitar, reverenciar, dignificar esse nome, porque ele merece. Que Deus te abençoe, orem por esse ministério de ensino da palavra de Deus, e certamente Deus nos dará outras oportunidades para voltarmos aqui e podermos, com certeza, falarmos a palavra de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Como eu estou iniciando neste trabalho assim, alguma expressão errada aí, eu estou um pouquinho também nervoso, sou ser humano, mas eu te amo e fiz de coração esse trabalho, aceite em nome de Jesus e ore por mim.